Olá a todos, então esta é a segunda parte da aula de metodologia em biologia celular. Bom, nessa segunda parte da aula vamos abordar outros métodos que permitem estudar a função celular. O primeiro método é a análise da expressão gênica através da técnica da PCR, que pode ser semi-quantitativa ou quantitativa. Segundo, vamos abordar metodologias que permitem avaliar a proliferação celular. Daremos enfoque aos ensaios de ciclo celular e também ao ensaio de incorporação de BRDU. Antes de falarmos da expressão gênica, preciso introduzir o conceito da metodologia da PCR. A PCR significa reação em cadeia da polimerase e é uma metodologia ganhadora do Prêmio Nobel de Química em 1993. Esta metodologia é largamente utilizada para amplificação exponencial de segmentos de DNA para as mais variadas finalidades. E para isso, os pesquisadores utilizaram uma enzima, DNA polimerase, extraída de uma bactéria, a termos aquáticos, que vive em fontes termais e sobrevive a temperaturas de até 80 graus. Essa TAC polimerase é termoestável e funciona mesmo após aquecimento a 95 graus, e apresenta atividade ótima a 72 graus. Nessa metodologia da PCR, uma cópia de fragmentos de DNA é amplificada 2 vezes a cada ciclo. Cada ciclo consiste na desnaturação da dupla fita de DNA a 95 graus, anelamento dos primers ao baixar a temperatura para 55 graus e extensão ao aquecer novamente a 72 graus, em um equipamento denominado termociclador. Nos primórdios dessa técnica, as amostras eram transferidas para banhos úmidos com as diferentes temperaturas a cada ciclo manualmente. Assim, partimos de uma cópia de DNA que se transforma em 2 cópias, 4 cópias e N cópias de maneira exponencial. Os componentes básicos para uma reação de PCR são a amostra de DNA, os primers. Os primers são oligonucleotídeos ou pequenas sequências de DNA com cerca de 20 nucleotídeos que são complementares à região que flanqueia o segmento a ser amplificado, cada primer em uma das fitas do DNA. Um primer é chamado de primer senso ou forward em inglês, e o outro antissenso ou reverse em inglês. Além disso, precisamos da TAC polimerase, nucleotídeos trifosfatados, tubo de PCR, o buffer e o termociclador, que promoverá as mudanças de temperatura de maneira programada. Ao final, temos a amplificação do fragmento de DNA de interesse, que pode ser quantificada por diferentes metodologias, como o gel de agarose, sequenciamento, PCR em tempo real, entre outros. Agora que vocês já tiveram um panorama de como a PCR funciona, vou apresentar esse vídeo que é bastante didático. A reação em cadeia da polimerase, ou PCR, amplifica um segmento específico de DNA a partir de uma mistura complexa. Primeiro, a mistura é aquecida a 95 graus para separar a dupla fita de DNA. 2 oligonucleotídeos diferentes e específicos, ou primers, presentes na mistura, eles são complementares a regiões adjacentes ao fragmento de interesse. Depois de abaixar a temperatura a 55 graus, os primers hibridizam com o DNA, onde eles se anelam especificamente às bordas do fragmento de interesse. A presença de uma DNA polimerase termoestável e nucleotídeos trifosfatados resulta na extensão dos primers e a produção de novas fitas de DNA complementar. Ao final do primeiro ciclo, 2 novas moléculas são produzidas e que contêm a sequência de interesse. O ciclo de eventos é repetido, a mistura é novamente aquecida a 95 graus, a dupla fita de DNA é separada, e os primers são hibridizados, e a polimerase sintetiza novas fitas de DNA complementar. Ao final do segundo ciclo, 4 moléculas do DNA dupla fita, contendo o fragmento de interesse, são produzidas. No terceiro ciclo, a mistura é aquecida, os primers hibridizam e a polimerase sintetiza novas fitas complementares. Ao final do terceiro ciclo, 8 moléculas de DNA dupla fita contendo fragmento de interesse são produzidas. 2 dessas apresentam o tamanho correto delimitado pelos primers. Ciclo 4, aquecimento, hibridização e síntese de DNA. Ao final, temos 8 fragmentos de DNA dupla fita com o tamanho correto.
quinto ciclo. Ao final do quinto ciclo, temos 22 moléculas de fragmento de DNA dupla fita com tamanho correto e 10 moléculas mais longas. 10º ciclo, 15º ciclo, 20º ciclo. Então, após 30 ciclos, temos mais de 1 bilhão de fragmentos do tamanho correto e somente 60 mais longos. O produto da PCR, assim, consiste essencialmente de fragmentos puros e no tamanho correto. Então, para que serve a PCR? Como eu disse anteriormente, a capacidade da PCR em amplificar sequências de DNA de maneira exponencial pode ser utilizada para diferentes finalidades. Uma delas seria o sequenciamento de fragmentos para a detecção de alterações genéticas. Outra aplicação seria utilizar a PCR para a detecção de fragmentos, presença e ausência, em exames diagnósticos de doenças, como infecções virais, como é a Covid-19. A aplicação que será o enfoque desta aula será a detecção da quantidade de fragmentos com a finalidade de se analisar a expressão gênica. A expressão gênica é o produto da transcrição de um gene no genoma. Vamos considerar somente os RNAs codificantes, ou seja, aqueles que traduzem em proteínas para fins didáticos desta aula. Então, o RNA mensageiro é uma molécula de RNA e para realizarmos a PCR precisamos de DNA. Primeiro, precisamos transformar o RNA mensageiro em DNA. Para isso, utilizamos a metodologia de transcrição reversa, em que se utiliza uma enzima viral, a transcriptase reversa, que é capaz de produzir DNA a partir de um molde de RNA. Este DNA produzido é chamado de cDNA ou DNA complementar. Além disso, utilizamos um primer complementar à cauda poliar do RNA mensageiro, chamado de oligo-DT. Ele vai ser importante para iniciar a síntese do DNA complementar. Ainda podemos utilizar também outros tipos de primers, ou primers randômicos de 6 nucleotídeos de comprimento, com sequência aleatória, que anelam em vários pontos do RNA mensageiro para que haja a produção do cDNA. Na próxima etapa, após a transcrição reversa, o cDNA é utilizado como molde para a PCR. Neste momento, utilizamos primers específicos para a função celular de interesse, aqui representados genes do ciclo celular, como CDK2, ciclina D1 e P21. Cada gene é amplificado em uma reação separada em um tubo independente. Além disso, utilizamos primers específicos para amplificar genes chamados de controle endógeno ou housekeeping, cuja expressão seria uniforme entre as diferentes linhagens celulares ou tratamentos e que será utilizada para a normalização da expressão gênica. Ao final do processo, o produto da PCR é aplicado em um gel de agarose, que é uma substância extraída de uma alga e com consistência de gelatina ao se solidificar. O gel então é submetido à eletroforese, onde a aplicação de uma corrente elétrica faz o DNA que tem carga negativa migrar até o polo positivo e através da malha de agarose. No final, o DNA é separado de acordo com seu tamanho e corado com um corante como o brometo de etídio que fluoresce ao ser iluminado com uma luz UV. Esta figura mostra o resultado de uma eletroforese em gel de agarose, onde podemos comparar o tamanho dos produtos de PCR das amostras 1, 2, 3 e 4 em relação a um padrão de peso molecular de tamanho conhecido chamado ladder. Os fragmentos maiores de DNA demoram mais tempo para migrar e ficam retidos na porção superior do gel, enquanto que os fragmentos menores migram de maneira mais rápida e ficam mais próximos à porção inferior do gel. Neste próximo slide, podemos observar uma utilização prática da metodologia da PCR para análise da expressão gênica semi-quantitativa. Os autores analisaram a expressão dos genes NET e CFOS em linhagens de câncer cervical e compararam com a expressão do controle endógeno GAPDH. Então, no gel de agarose, podemos observar como uma banda branca a presença da expressão de um gene. E a gente observa que o gene NET ele é altamente expresso nas linhagens 444 e CA-SCI, enquanto o gene CFOS é altamente expresso em linhagens CGL3, SIRA e SW. E a gente também observa nesse resultado que existe uma correlação inversa entre a expressão dos genes CFOS e NET. Então, quando tem uma alta expressão de NET, existe uma baixa expressão de CFOS.
Um outro método de análise da expressão gênica que se utiliza da PCR é a PCR quantitativa. PCR quantitativa também é chamada de qPCR ou PCR em tempo real e apresenta uma diferença em relação à PCR semi-quantitativa quando falamos da reação. É a presença do fluoróforo. Então, o que acontece de diferente? Durante a reação de PCR, o fluoróforo ele vai interagir com a sua molécula de DNA nascente e vai emitir uma fluorescência quando estimulado em determinado comprimento de onda. Essa emissão de fluorescência vai ser capturada por uma câmera que está acoplada ao equipamento termociclador. Basicamente, existem dois tipos de fluoróforos, o Cybergreen e os fluoróforos acoplados a sondas Tachman. O Cybergreen interage com a dupla fita de DNA ao se acomodar entre as fendas e floresce cada vez que o DNA é duplicado. Já as sondas Tachman apresentam um fluoróforo acoplados às sondas, que é um segmento de DNA complementar que interage com a região interna do produto da PCR e que apresenta uma molécula quencher que sequestra esta fluorescência. No momento que a DNA polimerase encontra a sonda, ela cliva esta sonda e libera o fluoróforo, que agora emite sua fluorescência. Este sinal de fluorescência aumenta de maneira exponencial conforme o produto da PCR é amplificado. Esta figura representa o resultado de uma PCR quantitativa com as curvas de fluorescência que aumentam de maneira exponencial a sua intensidade em relação ao passar dos ciclos. Existe uma linha de base de fluorescência que faz intersecção com as curvas no ponto mais exponencial de seu crescimento, e as amostras que apresentam um maior número de cópias, ou seja, uma maior expressão gênica, demoram menos ciclos para atingir essa linha de base, ou seja, quanto menor o número de ciclos, maior a expressão gênica. Se compararmos o valor de ciclos das amostras A, B e C, podemos calcular a expressão gênica. A amostra C, se considerada como amostra controle, apresenta o ciclo 22, a amostra B o 20 e a amostra A o ciclo 18. A diferença de ciclos é de 2 ciclos a mais na amostra C em relação à amostra B e 4 ciclos a mais da amostra C em relação a A. Assim, a amostra A apresenta 16 vezes mais expressão em relação a C e a amostra B apresenta 4 vezes mais expressão em relação à amostra C. A partir deste momento, mudaremos o enfoque desta aula para metodologias que permitem estudar a proliferação celular. Lembrando que proliferação celular remete à duplicação do DNA, e as metodologias que abordaremos serão análise do ciclo celular, incorporação do BRDU e outras proteínas que são marcadores de proliferação celular. Para análise do ciclo celular, utilizamos uma metodologia chamada de citometria de fluxo. Esta metodologia consiste no fluxo de uma solução contendo células através de um capilar ultrafino que permite a passagem de uma célula por vez. Estas células estando marcadas com um corante fluorescente, ao passarem pelo capilar são excitadas por um laser e emitem fluorescência capaz de ser detectada. Sabemos que durante o ciclo celular o conteúdo do DNA de uma célula aumenta e por isso utilizamos um corante de DNA chamado de iodeto de propídio que emite fluorescência vermelha. Para a análise do ciclo celular, então, inicialmente as células são permeabilizadas, pois o corante iodeto de propídio não atravessa a membrana celular. Este iodeto de propídio, então, intercala no DNA de maneira controlada, proporcional à quantidade de DNA existente na célula. Assim, as células em G1 apresentam uma quantidade de DNA 2 vezes menor do que células que estão em G2, enquanto que as células que estão na fase S apresentam quantidades intermediárias de DNA. Esta é uma figura do resultado esperado da análise do ciclo celular através da citometria de fluxo, onde podemos observar que células na fase G2M apresentam conteúdo de DNA 2 vezes maior do que as células que estão na fase G1, enquanto as células na fase S apresentam um conteúdo intermediário de DNA. Nesse próximo slide, apresento um resultado hipotético da análise do ciclo celular de duas linhagens, a linhagem azul e a linhagem vermelha. Como podemos observar, a linhagem azul apresenta certa proporção de células na fase G2M, S e G1, e quando comparada com a linhagem vermelha, podemos observar que a linhagem vermelha apresenta muito mais células na fase G2 comparativamente. A gente pode quantificar esses resultados em forma de tabela, como mostrado aqui.
indicando que as células vermelhas apresentam 65% das células em G2M, enquanto que as células azuis apresentam somente 25%. A análise do ciclo celular pode ser utilizada para avaliar o efeito de novas drogas ou quimioterápicos. Por exemplo, células tratadas com excesso de timidina ficam presas na fase G1S devido à ativação do ponto de checagem de G1 de controle de nutrientes. Por outro lado, o tratamento das células com nocodazol, que é um bloqueador da polimerização de microtúbulos, ativa o ponto de checagem da fase M, que verifica se cromossomos estão corretamente ligados ao fuso, e assim as células ficam presas nessa fase. Então, a citometria de fluxo não se restringe somente à análise do ciclo celular. Ela pode ser utilizada também para análise da apoptose, proliferação e outros marcadores com auxílio de anticorpos. Outra metodologia de análise da proliferação celular é a incorporação de BRDU. O BRDU, ou bromodioxiuridina, é um análogo da timina, que pode ser adicionado ao meio de cultura de células ou injetado em animais. As células incorporam o BRDU no DNA recém-sintetizado na fase S e esta marcação pode ser detectada com anticorpo anti-BRDU. Nesta micrografia de imunofluorescência de células epiteliais de intestino, o anticorpo anti-BRDU está marcado em verde e os núcleos celulares em vermelho, sendo que a dupla marcação está representada como amarelo. Assim, as células proliferantes estão marcadas em amarelo. Aqui temos um exemplo real de um artigo científico em que os autores trataram uma linhagem de glioblastoma, que é um câncer agressivo do sistema nervoso central, com um composto natural chamado triptolide. Eles avaliaram o efeito antiproliferativo ou antitumoral deste fármaco através de ensaios de incorporação de BRDU. Na figura, podemos observar a cultura de células tratadas com concentrações de 25 nanomolar e 50 nanomolar de triptolide em relação ao controle, e observa-se que as células tratadas apresentam uma menor quantidade de células marcadas em vermelho, que são as células marcadas com BRDU. Este resultado pode ser quantificado para se saber qual a porcentagem de células marcadas com BRDU em relação ao total de células. Ou seja, qual a proporção de células proliferantes no tratamento em relação ao grupo não tratado. Então, o resultado está aqui e observa-se então que o triptolide na concentração de 50 nanomolar é capaz de reduzir a proliferação das células de glioblastoma de maneira acentuada. Além disso, como eu havia comentado anteriormente, a proliferação celular também pode ser analisada pela citometria de fluxo. Então, no caso da incorporação de BRDU, é necessário utilizar um anticorpo anti-BRDU marcado com um fluoróforo. Então, nessa figura, a gente pode observar que as células marcadas com BRDU apresentam uma alta fluorescência, enquanto que as células não marcadas apresentam ausência dessa fluorescência. E assim, é possível se quantificar quantas células estão proliferando na população de células analisada. Além de BRDU, existem diversos outros marcadores que indicam a proliferação celular, por exemplo, Ki67 e PCNA. Ki67 é um marcador nuclear associado aos cromossomos mitóticos, enquanto PCNA é uma proteína associada à duplicação do DNA. A presença dessas proteínas indica a proliferação celular e pode ser quantificada por imunofluorescência, imunohistoquímica, Western blot, citometria de fluxo. Nessa figura, a gente observa que as células proliferantes estão marcadas em verde para Ki67 nesta imunofluorescência, enquanto neste Western blot a gente observa diferentes linhagens celulares que apresentam diferentes níveis de PCNA, indicando uma proliferação diferencial. Em resumo, esta parte 2 da aula Metodologia em Biologia Celular abordou a PCR como uma ferramenta para amplificar DNA, e essa ferramenta foi utilizada para analisar a expressão gênica, seja através da PCR semi-quantitativa ou da PCR quantitativa, salientando então que existem outras ferramentas para análise da expressão gênica, como o microarray e o sequenciamento NGS, que não foram abordados nessa aula. Microarray está aqui em negrito porque será o tema do nosso exercício. Além disso, abordei metodologias para análise da proliferação celular, como análise do ciclo celular por citometria de fluxo, a incorporação de BRDU e marcação com Ki67 e PCNA.